Bora lá então, pessoal. Só reforçando ali o que a Bárbara comentou. Então, peço que vocês anotem as dúvidas para tirar no final daí. Então, a gente vai falar sobre um tema hoje que basicamente é o Kill Day. É o dia ali que algumas criptografias importantes que a gente tem atual na computação, elas vão ser quebradas, né? Então, vou explicar para vocês todo o conceito, como que tá, enfim, toda a parte também da timeline, né? Como que eles estão prevendo isso ali para o futuro. Só para entender um pouquinho também o público ali, até poder adaptar. Quem que já ouviu falar de computação quântica, conhece um pouquinho mais ali, sabe como funciona o conceito, ou todo mundo ainda está começando, ou nunca ouviu falar no caso. Não, show, LSN. Massa. Não, show de bola. Então, quem tiver também para agregar, vocês podem ficar à vontade, tá? Eu não sou o dono da verdade, a ideia é mais mostrar para vocês mesmo todo o meu estudo até então e o que eu posso agregar para vocês. Vou um, é, passar um conceito para vocês, ali, para vocês poderem entender um pouquinho das principais terminologias também. Bom, eu vou fechar aqui um pouquinho o chat, galera, senão eu vou me distrair, depois eu abro de novo ali o comentário de vocês ali. Ele ficar subindo ali, eu acabo me distraindo também. Bom, então falando um pouquinho de mim ali, então eu tenho atualmente estou como no cargo ali de liderança, né, de uma equipe de segurança ofensiva. Gosto bastante dos temas ali, desde computação quântica até a parte de IA. Então, são temas que eu estudo bastante, fora a questão de segurança, né? Eu acho que é, questões emergentes, né, que vão ter bastante impacto no futuro, então é realmente importante estar antenado nisso. Total, eu tenho mais ou menos 12 anos de experiência na área, tanto em cyber como em desenvolvimento de software, então vim da área de desenvolvimento de software, né, que me deu bastante bagagem para entender bastante coisa também. E migrei faz um tempo já para a área de cyber também, que eu particularmente gosto muito, não mudaria de novo. Enfim, tem algumas formações ali, algumas certificações também, tanto voltado para cibersegurança, como também para liderança e gestão de pessoas, né, tecnologia, então não só hard skill, mas soft skill também. E algumas certificações na área também. Enfim, a ideia é somar, né, fazer mais ainda, para que isso possa chegar ali em pelo menos duas, três linhas, né. Acho que esse é o objetivo da maioria da galera que trabalha na área, né, realmente ter uma coleção ali de certificações. Bom, então primeiro eu vou passar para vocês uma introdução em relação à computação quântica, para vocês entenderem do que eu estou falando, entenderem qual que é o impacto disso ali na segurança. Então tem uma frase bastante conhecida ali do Feynman, o Richard Feynman, que basicamente é a natureza não é clássica, e se você tentar fazer alguma simulação da natureza, é melhor que ela seja quântica. Ou seja, se você tentar realmente produzir alguma coisa na natureza, a natureza ela funciona muito mais de uma forma puxada para mecânica quântica do que para física clássica, né? Claro que algumas coisas seguem muito a física clássica, mas a natureza em si ela puxa muito mais para mecânica quântica. Ou seja, se você quisesse simular algum estado na natureza, fazer alguma simulação, você teria que usar algum meio quântico, como por exemplo um computador quântico, para que ele chegue num estado mais real e consiga realmente fazer algumas simulações. Então, aqui a gente consegue trazer um paralelo tanto do mundo real que a gente está, como também de uma computação que poderia trabalhar a nível quântico e conseguiria, enfim, ter uma infinidade de usos, não só em relação à computação, mas como também para o cálculo de uma natureza como um todo. Então, as possibilidades realmente são gigantescas. Então, qual é a principal diferença ali entre a computação clássica e a computação quântica? Então, uma das principais diferenças que a gente tem ali é que a computação quântica, na clássica, a gente tem basicamente estados que são, em sua base ali, determinísticos. O que seria isso? Ou eles vão ser zero, ou eles vão ser um. Então, por exemplo, se você tem um bit, ou ele vai ser zero, ou vai ser um. Claro que você somando uma quantidade de bits, fazendo operações ali, você consegue chegar no estado probabilístico, mas a base em si é determinística. É ou um ou outro.
Já na computação quântica, a gente consegue trabalhar de uma forma com saídas mais probabilísticas, isso já na sua raiz, na sua base, ou seja, ele pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo. Ele tem essa questão da superposição. Então, ele tem mais número de estados e ele, no caso, tem uma porcentagem de cada um. Então, por exemplo, de uma maneira mais simples, eu poderia ter, por exemplo, 40% de chance de ser 0 e 60% de chance de ser 1. Não necessariamente 100%, 100%. Então, você consegue escalar isso e gerar possibilidades ali a níveis gigantescos, né? Então, essa é a principal diferença ali, é a forma com que ela trabalha. E a gente consegue ver isso, como eu comentei ali no bit clássico. Então, o bit clássico, como eu comentei, ele é 0 ou 1, como se fosse um interruptor, né? Ou ele está ligado ou ele está desligado. Ele carrega uma informação por vez. Já um bit quântico, ele pode ter uma superposição. Vou explicar um pouquinho daqui a pouco para vocês o que seria uma superposição. Onde basicamente ele consegue ter dois estados ao mesmo tempo, 0 e 1 ao mesmo tempo. É como se fosse, a gente pode fazer um paralelo ali, se a gente jogasse uma moeda ali, por exemplo, de cara ou coroa, e quando a gente tirasse uma foto dessa moeda no ar, ela teria, por exemplo, uma parte cara e outra parte coroa. Então a gente não vê ela 100% em um estado. Se fosse realmente uma moeda girando no ar, e a gente só consegue realmente medir como essa moeda está quando ela cai, quando a gente realmente mede ela, quando ela está fixa ali num lugar. Isso não é exatamente assim que acontece, mas fazendo realmente um paralelo, né, para vocês poderem entender mais ou menos. Então, o qubit ele tem ali, no caso, múltiplas possibilidades até que seja medido. Então, um dos principais conceitos que a gente tem ali da computação quântica é a superposição quântica. Então, que é essa questão que eu comentei com vocês, né? De você poder ter realmente estados ao mesmo tempo. Porém, quando você mede esse estado, ele colapsa. Então, você vai realmente descobrir se ele estava no final com 0 ou com 1. Ela é destruída permanentemente. Tem um experimento, até ia colocar um slide sobre isso, mas pela correria acabando não dando tempo, acabei usando a base original. Mas tem um experimento que você já deve ter ouvido falar, que é do gato de Schrödinger. Então, não sei se falei certo, é um nome complicado de falar, mas é um experimento mental de mecânica quântica, que basicamente é um gato dentro de uma caixa. Então, essa caixa está fechada, você não consegue ver o gato dentro dessa caixa. E dentro dessa caixa tem um mecanismo ali venenoso, tóxico, que ele pode ou matar ou deixar o gato vivo. Ele pode ser acionado ou não. E você não sabe disso. Então, a caixa está fechada ali e você não sabe se o gato está vivo ou está morto. E nesse estado, se a gente for colocar um estado quântico, sem abrir a caixa, é como se o gato estivesse vivo e morto ao mesmo tempo. Então ele não está vivo ou morto, ele está vivo e morto. Ele tá os dois, ele tá meio que como se estivesse dando um glitch ali, morto e vivo, morto e vivo. Não é exatamente isso, mas ele tá 100% vivo e 100% morto. E quando você abre essa caixa, você descobre se o gato ele tá vivo ou se o gato ele tá morto. Ou seja, você quebrou essa superposição, você mediu e você descobriu realmente se ele tá vivo ou se ele tá morto. Então você quebra toda a medição quântica que você faz, ele quebra a superposição. Então, se a gente fosse fazer um paralelo ali, né, é como se aquela moeda que eu comentei com vocês, né, ela estivesse girando no ar, ela está em superposição, ela cai no chão, e quando ela cai, ela vai estar ou cara ou coroa, ou seja, você mediu e quebrou essa superposição, entre aspas. Então, é como se fosse ali esse paralelo. E até tem diversas teorias, né, isso vai para muita coisa, né, a gente poderia ter uma palestra só para falar sobre essas coisas realmente a fundo, porque realmente é bem complexo e abrange muitos temas, né? Mas a questão, por exemplo, dos multiversos, né, a questão das possibilidades, é um exemplo que a gente poderia colocar, que o pessoal usa bastante isso também da superposição, como se tivesse todas as possibilidades ao mesmo tempo, e você está num que está colapsando, e você está naquela possibilidade. Tem algumas teorias meio malucas também sobre isso. E com isso a gente tem um poder exponencial dos qubits. Então, a unidade básica ali são os qubits, né? A unidade básica que a gente tem dentro do computador quântico. Se a gente tem, por exemplo, 2 qubits, a gente pode ter 4
estados simultâneos. 3 qubits, 8 estados simultâneos. 10 qubits, 1024 estados simultâneos. Se a gente tivesse 300 qubits, por exemplo, a gente teria mais estados simultâneos do que átomos no universo observável. Então, realmente é uma quantidade absurda que você poderia ter de possibilidades ali dentro de uma cadeia, de um sistema quântico. Né? E a gente também tem outro conceito que é extremamente importante, que é o emaranhamento quântico. Então, até na época, né, quando estava sendo feito esse estudo, o Einstein foi um dos principais, não negacionistas, mas ele realmente demorou realmente para botar fé nisso, que realmente o emaranhamento quântico era uma coisa real, porque a computação quântica ela não é uma coisa nova. Então, até puxando um pouquinho disso, né? A computação quântica ela vem sendo idealizada há muito tempo. E isso vem da mecânica quântica, isso vem da física quântica, né? Então, tem conceitos primários ali antes de chegar realmente, como a gente tem, por exemplo, na eletrônica e outras questões também. Então, isso vem sendo analisado faz tempo. Até o Feynman, por exemplo, eu comentei com vocês, essa frase antiga, não é uma frase dos anos 2000, por exemplo. E o Einstein, quando estava sendo feita essa pesquisa, né, sendo feitas todas as teorias em relação à mecânica quântica, em relação ao emaranhamento quântico, ele era bastante duvidoso. Até ele chama o emaranhamento quântico como uma ação fantasmagórica à distância. Mas, enfim, o que é esse emaranhamento quântico, né? Então, basicamente, é o fato de você ter 2 qubits ou mais, começar com 2 ali, porque faz mais sentido, e esses 2 qubits, eles compartilham o estado. Então, por exemplo, se eu tenho um estado que está em 0, automaticamente esse outro vai estar em 1. Ele vai ser o oposto, mas você consegue saber que o outro vai estar em 0, ou seja, você consegue medir, fazer um emaranhamento para que eles compartilhem o estado. Isso independe da distância que isso está. Ele pode estar a 10 metros ou ele pode estar, por exemplo, em outra galáxia. Eles vão continuar compartilhando o estado. E um ponto importante, não quer dizer que eles estão se comunicando mais rápido que a luz, por exemplo, porque isso não existe, não tem nada que comprove isso, pelo menos por enquanto, né? Quer dizer realmente que eles estão compartilhando os estados, ou seja, eles estão realmente não se comunicando, eles fazem isso de uma forma fantasmagórica. Por isso, realmente, o Einstein falou que não faz sentido, né, quebrou essa teoria, falou que não fazia sentido, mas chegou um momento realmente que ele viu isso funcionando depois de um tempo e realmente concordou e, e viu que isso fazia sentido, né? Então, esses são os dois principais conceitos que a gente tem ali dentro da mecânica quântica. Então, tanto a parte da superposição, onde a gente pode ter basicamente dois estados ou vários estados simultaneamente, dependendo da quantidade de qubits que a gente tem, e o mineramento quântico, que basicamente a gente consegue fazer com que a qubits compartilhem estados e tenham realmente essa troca ali de informação, essa troca de estado, né, independente da distância que ele tem. Então, a gente combinando isso, né, tanto a questão da superposição, que com isso a gente consegue ter um processamento paralelo exponencial, muito mais rápido do que a gente tem nos computadores. A gente consegue testar ali múltiplas soluções simultaneamente, consegue colocar tudo em superposição e testar realmente para ver se aquilo funciona ou não. E aplicar ali interferência quântica para ver realmente se aquilo faz sentido ou não. Então tem algumas técnicas ali que eles fazem ali para testar realmente e medir qual solução que se aproxima mais. E o emaranhamento quântico basicamente é essa coordenação perfeita que pode ter uma correlação de estados ali entre os qubits que podem realmente trocar esses estados e potencializar alguns tipos de algoritmos também que a gente vai falar um pouquinho hoje, que é o Shor e o Groover. Então, ele consegue realmente tornar real esse compartilhamento e fazer com que realmente ele tenha essa coordenação também nos cálculos que são necessários. E a gente está numa corrida quântica global, né? Então, a gente tem três principais potências ali. Então, nessa corrida quântica, tem a China, Estados Unidos e União Europeia. Basicamente, segundo os dados, né, de 2025 das consultorias, das pesquisas, tá todo mundo muito igual.
porém tem uma diferença grande ali, pelo menos do que eles divulgam em relação ao investimento, né? A China ela tem cerca de 15 bilhões de investimento a nível público, é uma estratégia mais centralizada e massiva, né? Uma estratégia pública que eles têm. Só em relação à inovação, no geral, eles têm 138 bilhões, então é coisa pra caramba. Eles são líder, basicamente, em comunicação quântica. Eles têm uma rede ali de mais de 12 mil quilômetros de comunicação quântica, então é a maior rede que a gente tem. Já os Estados Unidos ele depende muito mais de inovação privada, né, iniciativas privadas ali, das empresas que tem, como IBM, Rigetti, The Wave, a própria Microsoft, né, que está investindo bastante nesse tipo de pesquisa. Então, ele depende muito do setor privado. O governo ele tem cerca de 1,9 bilhões, o setor privado mais de 2 bilhões e tem mais 50% ali das startups globais em relação à computação quântica. E realmente está indo no nível frenético ali, ele está escalando de uma forma muito rápida. Principalmente as startups ali que estão surgindo e as pesquisas que eles estão fazendo. Inclusive, eu vou trazer um caso ali para vocês depois. E a União Europeia basicamente vai muito mais em relação à colaboração, enfim, outros países. Eles têm cerca de 7 a 12 bilhões de investimento no total. A Alemanha é uma das principais, ela tem 3 bilhões ali, tem programas bem importantes ali dentro da Alemanha. Eles têm um programa chamado Quantum Flagship, que é uma iniciativa de inovação, se não me engano, é a segunda maior iniciativa de inovação quântica que eles têm, que está dentro da União Europeia. E eles também têm um foco muito maior ali em comunicação quântica. Então, trazendo um conceito importante para vocês, o CRQC. Então, o que seria um CRQC? Basicamente, é um computador quântico criptograficamente relevante. Então, o que seria isso? É quando a gente tiver, basicamente, um computador quântico que pode, basicamente, quebrar algumas criptografias que a gente tem. Então, para isso, a gente precisaria de milhões de qubits físicos. Eu vou mostrar para vocês como que está agora, para vocês entenderem depois qual que é a curva, qual que é o timeline, como que a gente está no estado atual. Então, tem uma baixa taxa de erro, né, e correção também, vou explicar o porquê disso também. Tolerância a falhas e ter realmente um tempo de cálculo longo, então o algoritmo poder rodar por um tempo longo, por uma semana, por mais, e isso não parar, não tem nenhum tipo de falha ou erro. Atualmente a gente não tem nenhum computador que é criptograficamente relevante, né, ou que pode quebrar, inclusive, tem algumas notícias tempos atrás que falaram que poderia ter, enfim, que os chineses fizeram, mas isso não foi verdade. Quebraram umas criptografias bem fracas ali, mas não é o nível que a gente utiliza atualmente, né? Então, basicamente, como eu comentei com vocês, os principais pontos de pesquisa que tem agora são os erros quânticos. Então, o que são os erros quânticos? A gente pode fazer um paralelo. Os qubits, por eles terem toda essa interferência externa, né? Eles são como se fossem realmente um castelo de cartas durante um terremoto. Então, por exemplo, se você tentar montar um castelo de cartas quando está tremendo, tudo está tremendo a mesa, ele vai cair, você não vai conseguir montar. Então, ele é extremamente suscetível a vibrações, a temperatura, a radiação, tudo que tem de fonte externa, ele é suscetível. Inclusive, para os computadores quânticos, só daquela parte que vocês veem que ela é dourada por fora, aquilo não é o computador. O computador em si é um chip pequeno, né? Aquilo, toda aquela parafernália que é feita em ouro, na maioria das vezes, né? Ela é feita realmente para resfriar, para que ele consiga chegar ali a zero negativo. Então, a 200 e tantos graus, menos 200 e tantos graus Celsius, não lembro exatamente o número. Ou seja, ele precisa realmente estar zero negativo, não é zero, normal, zero absoluto, né? Ele precisa estar no zero absoluto para que realmente ele consiga funcionar sem nenhum tipo de sensibilidade externa. Ele precisa estar realmente isolado ali dentro. Eles usam ouro para evitar realmente que tenha esse tipo de, de perca, né? Então, qualquer interferência que tem externa, basicamente ele colapsa. Como eu comentei com vocês, né? Quando você tenta medir alguma coisa, quando você tenta observar uma partícula ali, ela colapsa. Isso acontece a mesma coisa quando tem algum tipo de sensibilidade externa, algum tipo de influência externa. Ela basicamente colapsa e com isso, colapsando a superposição, basicamente deu um acúmulo muito grande ali de erros, né? E você não consegue ter um resultado ok desse algoritmo, não consegue ter um resultado bom desse cálculo. Então, boa parte da pesquisa que está sendo feita atualmente é em cima dessa parte de erros quânticos.
fora a questão também de comunicação quântica, né? Mas boa parte do esforço é em cima disso, e os chips que estão sendo lançados também é muito voltado para isso. E para isso eles utilizam algumas questões ali para realmente conseguirem corrigir esses erros quânticos. Um deles é a redundância, então basicamente você precisa ter diversos qubits físicos para conseguir ter um qubit lógico confiável. Então, a escala que a gente tem agora é uma escala de 1 para 1000. Você precisa ter cerca de 1000 qubits físicos para você ter um qubit lógico confiável. Essa escala está diminuindo, isso era muito maior uns anos atrás, eu vou falar um pouquinho para vocês. E precisa realmente ter esse monitoramento e essa correção para que seja possível, no caso, rodar esse algoritmo sem nenhum tipo de interrupção ou falha. Então, por conta disso que ele acaba quebrando, né? Então precisa realmente monitorar para ver se aquilo rodou de acordo com o que deveria ser executado. Então, deu um overview para vocês ali, quais são os principais desafios, como está a corrida global, quais são os principais conceitos, para falar para vocês realmente agora a questão, quais são os riscos que isso traz devidamente ali, né, para a cibersegurança como um todo. Um dos principais algoritmos que a gente tem, como eu comentei com vocês, não é uma coisa nova, o algoritmo de Shor é de 1994, ou seja, isso já vem sendo idealizado há um tempo. Claro que agora isso está sendo quase possível colocar isso para executar no computador quântico, criptograficamente relevante, mas basicamente esse algoritmo ele usa três principais etapas ali. Ele impacta diretamente na criptografia assimétrica, quando você tem basicamente uma chave pública e uma chave privada. Então, basicamente, ele começa ali com toda a parte do mineramento quântico que eu expliquei para vocês, onde ele cria a correlação ali entre diversos qubits para que eles possam realmente trabalhar colaborativamente e fazer toda essa parte. Depois ele trabalha com a questão, quando eles estão emaranhados já, com a parte da transformada quântica de Fourier. Basicamente, ele utiliza uma parte ali de padrões periódicos, realmente para fazer todo um cálculo lá, toda uma aritmética por trás, para que daí sim, quando ele faz todo esse cálculo, ele consegue realmente trazer a revelação desses fatores primos, para que ele consiga encontrar aquela chave. Então, basicamente, ele pega essa chave, passa por esses processos, faz todo o algoritmo funcionar. Isso é uma maneira bem superficial que eu estou falando, claro que isso é muito mais complexo, né? Mas a partir disso ele consegue, se possível, quebrar algumas criptografias assimétricas. E quais são essas criptografias? Então, que a gente tem. O mais famoso deles é o RSA, é, tanto nas chaves de 1024, 2048, 4096. Então, ele é 100% vulnerável. Basicamente, quando você tiver um computador criptograficamente relevante, você consiga executar ele, né, com esse algoritmo, você poderia quebrar o RSA, poderia também quebrar os algoritmos ali de curva elíptica, que são conhecidos como ECC. Eu acredito que vocês já devem ter visto algum deles ali, por exemplo, em chaves de SSH. Então, esse DSA, esse EDH, enfim, esses algoritmos vocês já devem ter visto alguma chave quando vocês estão gerando de SSH, por exemplo. Me perdi um pouquinho aqui, pessoal, que minha Alexa começou a falar e me distraí um pouco. E outros também bem famosos, que é o Diffie-Hellman e o DSA. Tá, mas aonde que esses algoritmos são utilizados, né? Enfim. Então, a gente utiliza, basicamente, esse algoritmo em diversas coisas. Totalmente, em alguns casos, em outros casos, parcialmente. Tinha até uma descrição que eu tinha colocado aqui, mas acabou subindo, mas eu explico para vocês. Então, por exemplo, no HTTPS e no TLS, a gente trabalha com isso parcialmente. A troca inicial de chaves ela é feita a partir de uma chave assimétrica, ou seja, é feita toda a troca de chaves. A partir do momento que eles fazem um handshake ali, basicamente ele começa a trafegar isso em nível simétrico. Então, ele pega essa chave que foi enviada com uma criptografia assimétrica e basicamente usa essa chave como a chave da criptografia simétrica para trafegar um AES depois, por exemplo. Então ele faz essa troca, né, de criptografia. E alguns que usam totalmente, como o DNS, o DNSSEC, por exemplo,
A maioria aqui a gente consegue ver que ele usa parcialmente, como VPN, SSH, e-mail seguro, como PGP, assinatura digital em tudo. É utilizado também essas criptografias ali em internet banking, pagamento digital como o Pix, por exemplo, blockchains e criptomoedas, isso é um ponto bem importante. A blockchain ele funciona 100% ali em cima do ECDSA, ou seja, tem algumas teorias da conspiração ali que alguma potência já tem algum computador suficiente para quebrar o blockchain, mas isso é só uma teoria, né? Eu acho que isso acontecesse realmente ia ser bastante caótico, né? Qualquer carteira que você achasse ali, pública ou não, você conseguiria quebrar aquela carteira e conseguir acesso, por exemplo, e manipular o mercado. Certificados digitais, tokens, autenticação de 2FA, por exemplo, algum deles, passaporte eletrônico, WhatsApp, Signal e Telegram, aplicativos bancários, enfim, tudo que a gente, quase tudo que a gente conhece hoje em dia, ele passa ali pela criptografia assimétrica. Tá, mas beleza, eu consigo quebrar a criptografia assimétrica, mas a simétrica ainda está segura, né? Não necessariamente, porque a partir do momento que você quebra e consegue a chave daquela primeira comunicação que faz a troca de chaves inicial, que faz o handshake, você consegue basicamente interceptar e decriptografar toda aquela conexão posterior que é simétrica. Ou seja, é a mesma coisa se você tivesse toda uma muralha e naquela muralha você tivesse uma porta e você basicamente arrombasse aquela porta e passasse. Porque você sabe a chave, você tem a senha daquela chave, consegue quebrar, por exemplo, aquela fechadura. Então, todos os algoritmos que utilizam parcialmente, eles também vão ser quebrados, porque todo o principal mecanismo de troca de chave, que é o que garante que a criptografia simétrica seja segura, né, nesses protocolos, ele poderia ser quebrado no primeiro processo de quebra de chaves, ou seja, ele impactaria tudo. E também fora a questão ali da simétrica, né, que impacta em toda essa parte ali da simétrica, que usa simétrica depois também, quando eles fazem os dois, né, fazem a troca inicial e depois fazem essa troca simétrica. A gente também tem um algoritmo de Groover, que também é de 1996, é o algoritmo mais antigo, e ele já foca na questão da criptografia simétrica. Nesse cenário ali em específico, né, ele utiliza três componentes principais também, que é a superposição, ou seja, ele pega todas as combinações possíveis daquela chave, coloca em superposição, e daí ele faz, enfim, uma amplificação disso para quebrar e ele faz uma busca acelerada em cima desses padrões. Esse ponto em específico ali, ele diminui 50% a força que a gente tem das criptografias simétricas. Então, ele utiliza toda a parte de amplificação de amplitude, toda a questão da busca, ele fica, se não me engano, raiz de N mais rápido, então ele não é tão eficaz ali como, por exemplo, a gente tem no algoritmo de Shor. Se a gente fosse fazer um paralelo ali, né, com o AES e o AES 256, que são as principais criptografias simétricas que a gente tem, a gente teria, por exemplo, a segurança clássica, que tem 128 bits, do AES 128, ele seria quebrado pela metade, né, ele teria 64 bits. Nesse cenário em específico, ele seria vulnerável, e com base nisso, você poderia, por exemplo, quebrar essa chave de 64 bytes, que não é uma chave muito extensa, e que seria possível quebrar, por exemplo, com um computador. Já, por exemplo, o AES-256 ele já é considerado seguro, que a partir do momento que você abaixa ali de 256 bytes para 128 bytes, ele ainda tem uma quantidade suficiente que é considerado seguro. E ainda o pessoal recomenda ali que, por enquanto, né, é uma pesquisa que está sendo feita frequentemente, não só desses algoritmos, como de algoritmos novos. O ideal é que realmente não seja mais utilizado o AES 128, e sim seja migrado para o AES 256, que tem uma segurança a mais. Mas lembrando que isso não compete ao que a gente estava falando desses algoritmos que fazem essa troca ali de chaves, né, que utilizam a simétrica para fazer a chave de criptografia, porque se você quebrar a chave de criptografia, você consegue quebrar também tudo essa criptografia simétrica depois. Então, são realmente conceitos diferentes. São ataques diferentes que poderiam ser realizados. Então a gente tem uma timeline diferente aqui, né, entre o Shor e o Groover. Então, o Shor, para que ele possa funcionar, basicamente ele precisaria cerca de
1 milhão de qubits físicos, que é um número bastante elevado que a gente tem hoje. Depois eu vou mostrar para vocês o que a gente tem na atualidade. E o alvo, no caso, como eu comentei, é a criptografia assimétrica que faz essa troca de chaves. Né? Nesse caso, o impacto realmente é comprometer toda a infraestrutura de chave pública que a gente tem. Já o de Groover é muito mais a longo prazo, porque ele precisa de 295 milhões de qubits físicos. Então, realmente, o prazo para a gente conseguir ter esse algoritmo funcionando é muito maior. Então, o AES tem um tempo de vida mais longo, ainda, principalmente o 128. Né? Ele não quebra totalmente, né? Ele reduz ali, no caso, pela metade a segurança que a gente tem nesses algoritmos simétricos. E daí a gente vem com o principal conceito da palestra, né? O Q-Day, que seria o Q-Day. Basicamente é o momento que a gente vai ter um computador quântico criptograficamente relevante, onde que a gente possa executar esses algoritmos, né? E consiga realmente ou quebrar totalmente a criptografia simétrica ou enfraquecer 50% ali a criptografia simétrica, né? Ou seja, a gente tem dois marcos principais. O Q-Day ele não é um dia único, por ter dois principais algoritmos no momento, né? Mas o que a gente vê com o Q-Day basicamente é muito voltado ali para a questão do assimétrico, porque é a data que vai chegar antes, ele precisa de uma quantidade menor ali de qubits. Então, as previsões que a gente tinha em 2019, né? Em 2019, a gente tinha uma previsão que seria cerca de 20 a 30 anos realmente para conseguir fazer essa quebra ali e conseguir realmente ter um computador quântico criptograficamente relevante. A Google Sycamore, no caso, era considerada a supremacia quântica, ela tinha 53 qubits. A IBM tinha cerca de 20 e era uma tecnologia bastante experimental, estava sendo feita toda uma pesquisa em cima de todo esse estudo de solução de erro, toda a questão ali em cima dos algoritmos, a otimização desses algoritmos também, então não sendo modificado, mas como eles poderiam rodar de uma maneira melhor nesses computadores, por exemplo. E era um problema muito mais a longo prazo, né? Era um problema que não, o pessoal estava postergando, estava realmente levando ali com a barriga, poderia deixar para pensar nisso depois. Isso mudou drasticamente nos últimos anos. Então, em 6 anos ali, a gente teve uma mudança bem grande de paradigma. A previsão que a gente tem agora para o Q-Day, pensando ali no algoritmo de Shor, né? Um ponto até importante, pessoal, que eu até esqueci de comentar com vocês ali no Shor, mas Shor com X é diferente de Shor com SH. São coisas completamente diferentes. O Shor com SH é o algoritmo que roda realmente em cima de um computador quântico. Ele precisa de superposição, ele precisa de emaranhamento, enfim, para poder funcionar. Já Shor, né? Sei que tem um pessoal que tem algoritmos aqui, né? Não sei se está aqui hoje, mas realmente o Shor é um algoritmo de criptografia utilizado. Como a gente está falando de criptografia, pode confundir vocês ali. E a gente tem, no caso, agora, uma previsão ali entre 2028 e 2035. Seria cerca de 3 a 10 anos até o Q-Day. Então, a gente reduziu de uma maneira bastante drástica. Os principais computadores quânticos que a gente tem agora são o da IBM. Então, o IBM ele tem ali o Quantum System 2. Qual que é a ideia principal desse sistema? É uma coisa que a gente vê até parecido na questão dos cores ali, por exemplo, fazendo um paralelo no computador, né, no processador. É basicamente não concentrar tudo num core, nesse caso num chip só, né? Você utilizar diversos chips com uma quantidade X de qubits e fazer com que eles trabalhem em conjunto. Nesse caso, eles têm três chips Aeron ali de 133 qubits e eles têm essa interface para que cada chip trabalhe em conjunto. Então, isso não tinha antes, né? Até teve empresas ali que fizeram computadores com 1.000 e poucos qubits e eles descobriram que não era escalável fazer desse jeito, ou seja, valia mais a pena você ter chips com uma menor quantidade de qubits que você conseguisse isolar e trabalhar de maneira separada, mas se comunicando esses chips em si, do que você realmente ter um único chip com uma quantidade muito elevada de qubits, por exemplo. Então, a IBM trouxe uma das principais ali inovações em relação a isso. A gente tem o Willow, acho que vocês já devem ter ouvido falar dele, sempre aparece nas notícias, também é um computador que é bem relevante, trouxe uma grande quebra de paradigma, principalmente relacionado à parte de
de correção de erros, né? Então, segundo a Google, ela considera esse computador um dos principais estados da arte ali em relação à correção de erros quânticos, e ele tem 105 qubits supercondutores. A gente tem da IonQ também, tem cerca de 100 qubits. Eu vou comentar com vocês por que essa empresa é relevante. E tem o da Zushonsky, que é um caso é um dos principais chips chineses. A China ela tem inúmeros chips. Eu poderia colocar todos aqui, mas eu quis trazer o principal deles atual, que seria esse cara aqui. Ele tem cerca de 105 qubits. E da mesma forma do Google Willow, ele trabalha bastante também a questão da correção de erros, né? Eu comentei com vocês que é uma das principais pesquisas que estão sendo feitas agora. Então, qual que foi a diferença que a gente tinha em 2019 para cá, né? Em 6 anos apenas, né? A gente teve uma redução de cerca de 20 vezes, né? A quantidade de qubits necessárias, né? Então, como eu mostrei para vocês, é necessário aquela redundância, né? É necessário que você tenha ali um overhead, você tenha um número muito grande ali de qubits físicos para que você possa ter ali, no caso, um qubit lógico. E a gente teve uma diminuição muito grande disso, né? Antes a gente precisava cerca de 20 mil qubits físicos para ter um qubit lógico. Agora a gente precisa só de 1.000. Ou seja, isso pode acelerar ainda mais nos próximos anos se realmente conseguirem, né, diminuir a quantidade desse overhead, que é chamado, a quantidade que você precisa de físicos para virar um lógico. Então isso diminuiu em 20 vezes, já aumentou muito. A gente diminuiu também a questão do tempo, isso em relação à otimização dos algoritmos, né? Então esses algoritmos eles foram otimizados para trabalhar no computador quântico. Então antes precisaria de meses de um computador rodando, de um computador sempre ativo ali, para que conseguisse fazer a quebra. Agora é menos de uma semana. Então você tendo 1 milhão de qubits físicos, 1 milhão de qubits lógicos, no caso, né? Até confundi aqui. E uma semana de computação, você conseguiria fazer essa quebra. E com isso, consequentemente, né, a gente teve uma redução ali de cerca de 20 anos no período que a gente tinha. E isso não é mais uma ameaça que a gente tem a longo prazo, que dá para levar com a barriga, não, já é uma ameaça emergente que vai impactar bastante. E até eu trouxe aquele slide para vocês, né, em relação à parte da corrida global que está acontecendo, né, das principais potências, e por que que isso é importante? Por que que os países realmente estão investindo nisso? Porque até tem teorias da conspiração em relação a isso, né? Porque imagina se uma potência consegue um acesso antecipado a um computador criptograficamente relevante, ou até mesmo capaz de fazer algum tipo de cálculo, né? Porque eu estou falando num nicho específico, né? O computador quântico ele pode trabalhar para muita coisa. Imagina a vantagem e o quanto que isso não desequilibraria ali as potências mundiais, o quanto isso não poderia mudar o jogo, né? Então, realmente, a computação quântica em si, não só para cibersegurança, mas no geral é um game change, né? É uma virada de jogo ali e vai mudar muita coisa na ciência como um todo. Então, só resumindo para vocês ali, né? Isso significa ali que a gente teve novos algoritmos otimizados, que eu comentei. Tem técnicas híbridas também, combinando computadores clássicos com computadores quânticos, que aceleram o processo. Então, não deixar todo o cálculo em cima só de um computador quântico, mas sim ter um computador clássico. A ideia do futuro ali, até trazendo esse ponto para vocês, que eu ia falar mais para frente, mas não é que os computadores quânticos substituam os computadores clássicos, não. A ideia é realmente que eles trabalhem em conjunto. Inclusive, você conseguindo utilizar essas técnicas híbridas, né? Como é possível fazer agora já, por exemplo. Então a ideia não é que você tenha no futuro, por exemplo, um notebook quântico em casa, pelo menos não tão cedo, né? Ou que tenha um celular quântico, ou que tenha um desktop quântico. Pelo menos essa não é a ideia inicial, né? A ideia realmente é que isso seja acessível mais a nível de nuvem e com o tempo a tecnologia vai evoluindo e que realmente tenha essa possibilidade, até para o nível de sensibilidade que a gente tem em relação a essa computação, que ela é muito suscetível a erros, né? Interferência externa. Correção de erros com eficiente, eu comentei para vocês que diminui o overhead. O overhead é basicamente a necessidade de você ter 1.000 qubits físicos para ter um lógico. E arquiteturas modulares que eu comentei que permitem ali a paralelização, né? Então, dei um exemplo ali do IBM System 2, que são 3 chips ali que trabalham em paralelo e que permitem, no caso, uma correção de erros melhor também.
E, basicamente, uma mensagem aqui que eu queria deixar para vocês, né? É que em cada paper novo que um pesquisador lança, a gente reduz os requisitos técnicos para isso. Cada roadmap que uma empresa lança, cada investimento, isso acelera o timeline, acelera a linha do tempo. E cada investimento, como comentei, ele tem a nível global e aproxima realmente que a gente chegue nesse Q-Day. Então, realmente, se a gente tinha uma previsão daquela em 2019, a gente avançou nisso, eu não consigo imaginar realmente quão rápido que a gente vai avançar nos próximos tempos. E tem uma empresa que está bem forte no mercado, uma startup americana chamada de IonQ. Eles têm um plano bem ousado. Eles querem ter um computador criptograficamente relevante até 2028. Então, eles têm uma estratégia, inclusive eles alcançaram a estratégia que eles tinham para esse ano, se eu não me engano, eles estavam planejando alcançar isso em dezembro e alcançaram em setembro. Se vocês forem ver a ação dessa empresa de começo do ano até setembro, ele dá um salto, assim. Ou seja, quem investiu no começo dessa empresa se deu bem, porque realmente eles conseguiram é, alcançar o objetivo antes e isso deu uma disparada nas ações deles. Então, que no caso seria esse protótipo, né, de ter cerca de 100 qubits físicos em desenvolvimento que eles alcançaram em setembro. Em 2028, eles têm a quebra de paradigma, né, que eles querem ter até 20 mil qubits físicos, para isso alcançar 1.600 qubits lógicos. Em 2030, eles já querem ter um supercomputador com mais de 2 milhões de qubits físicos, que isso seja acessível, né, de uma forma fácil pelas pessoas. Que a gente consegue ter agora, por exemplo, de acesso, né, seria nível de cloud. Então, tem as plataformas ali, por exemplo, da IBM, que você consegue rodar alguns algoritmos por tempo, né, que ele calcula. Você consegue rodar alguns algoritmos ali a nível quântico, são algoritmos simples, né, porque ele não tem tanta capacidade, mas você consegue rodar algumas coisas ou outras. Já a ideia em 2030 é que a gente tenha isso de um acesso muito mais democrático. Então, realmente, a chance de não só ter estados-nações que tenham acesso a esse tipo de tecnologia, mas ter super máquinas ali que a gente possa acessar a partir de uma cloud é bastante evidente ali. E também a questão da taxa de erros, né? Então eles querem alcançar ali uma taxa de erro de 1 em trilhão, otimizar essa questão de taxa de erros, e pode ser também que diminua esse overhead, né? Então pode ser que, por exemplo, 2 milhões de qubits físicos possa virar 1 milhão de qubits lógicos, por exemplo. Claro que é uma ideia muito ousada, mas pode ser que isso aconteça. A gente viu esse avanço em 6 anos, né? Que foi 20 vezes menos overhead que a gente tem. E qual é a perspectiva que a gente tem até 2040 no geral? Então, isso trazendo uma pesquisa, né, que está sendo feita, né, que é feita. Então, como eu comentei, em 2030, a ideia é que tenha cerca de 2 mil a 10 mil computadores quânticos operacionais. A parte de hardware vai ser um mercado de cerca de 25 bilhões, com cerca de 250 mil empregos criados, e provavelmente vai ter uma vantagem quântica muito voltada a tarefas específicas, né? Como, por exemplo, o algoritmo de Shor, que pode executar uma tarefa específica, né? Algoritmos específicos para uso geral, para uso desses tipos de otimização. Em 2035, a gente já tem uma expansão exponencial, né? O mercado de 97 bilhões, essa é a estimativa que a gente tem, cerca de 840 empregos na área, e já ter hardware e software realmente para problemas mais complexos, problemas específicos. E já em 2040, a ideia é que tenha uma revolução completa, né? Então, isso não só na cibersegurança que eu comentei com vocês, né? Então, na ciência, em relação ao farmacêutico, finanças, lógica, segurança em si, porque realmente, como eu comentei com vocês, uma forma que você consegue simular a natureza é utilizando a mecânica quântica, e a gente usando a computação quântica, a gente está usando os princípios de mecânica quântica. Ou seja, vai acelerar muita pesquisa, vai ter muito resultado. Eu vejo que em 2040, ou até antes, né, segundo essa pesquisa, porque a gente sabe que está sendo acelerado cada vez mais, a gente tem realmente uma revolução completa em várias áreas, no geral. Inclusive, para quem tem interesse em estudar, né, uma das coisas que está sendo bastante estudado agora é o QML, que é o Quantum Machine Learning. Seria basicamente você poder executar um algoritmo ali, que, enfim, de uma maneira bem superficial mesmo, uma IA, não é exatamente isso, né?
mas você consegue executar uma IA no computador quântico. Então, imagina o resultado que a gente já tem agora, por exemplo, que a gente não teria com um sistema que seria, por exemplo, capaz ali de simular, por exemplo, a natureza, né? Como a gente poderia ter uma IA avançada o suficiente, né? É doideira pensar nisso. Então, falando quando que vai ser o Q-Day, né? Já até dei algumas estimativas para vocês, mas consolidando isso, basicamente em 2028 a 2030 é uma ameaça bastante emergente. A gente vai ter possivelmente os primeiros computadores quânticos criptograficamente relevantes. 2030 a 2035 é uma ameaça bastante provável, né? Então, tem muita chance realmente de ser quebrado, inclusive as criptomoedas. Então, tem até algumas ações, né, que eles estão fazendo ali para proteger isso. Enfim, utilizar algumas criptografias pós-quânticas ali que eu vou mostrar para vocês. E em 2035 a mais, a gente já tem uma ameaça mais certa, né? Então, que isso realmente já vai ter quebrado tudo isso, né? E boa parte das pessoas já devem ter migrado ali, né, para os computadores, para as criptografias quânticas. O AES a gente já tem uma timeline diferente, porque como eu comentei com vocês, ele precisa de 95 milhões de qubits, é um número muito maior, e já é mais para 2040, 2050, isso se não acelerar bastante também. E, segundo os pesquisadores falam, né, o AES 256 vai continuar seguro. Então, ainda realmente vai ter 128 bits ali, pensando na computação quântica, né, mesmo utilizando o algoritmo de Grover. Então, o ideal realmente, se for utilizar isso por algum motivo, né, é ideal vocês colocarem sempre o OS 256. E, beleza. Por que que isso é tão impactante, né? Quando chegar a hora, eu posso deixar isso, por exemplo, para 2027, 2026. Na verdade, não. Tem um ataque que é chamado de HNDL, que é feito principalmente por cybercriminosos e também Estados-nações, né? Principalmente quando esses Estados-nações eles têm esses órgãos, né, que de controle, como a gente pode ver, por exemplo, alguns órgãos dos Estados Unidos, na China, ou seja, que passa muita informação. Então, tem um ataque chamado de HNDL, que basicamente é o Harvest Now and Decrypt Later, que basicamente é você coletar todos os dados criptografados agora, armazenar em repositórios gigantescos e esperar até que a gente tenha um computador quântico relevante para fazer essa quebra, né? Então, quando tiver esse computador, basicamente vai dar para descriptografar tudo e tudo que vai ser, é, tudo que vai, enfim, ter nesses dados, né, eles vão ter acesso. Então, por isso que é importante realmente migrar para a criptografia quântica hoje e não deixar para amanhã, porque se algum dado, por exemplo, for interceptado, né, ou for armazenado, por exemplo, pode ser que esse dado seja quebrado depois. Isso são diversos dados, né? Desde segredos governamentais, tem classificação de 50 anos ou mais, né? Dependendo do governo. Então, o principal atacante, digamos assim, né? Que está vendo isso são os Estados-nação. Então, até que eu comentei com vocês, né? Essas teorias de conspiração, elas visam bastante nisso, tanto a questão ali de ela quebra de a China já ter, por exemplo, um computador que possa quebrar isso, ou que possa, por exemplo, quebrar o blockchain. Então, tem algumas teorias malucas. Pesquisa farmacêutica, estratégias financeiras, propriedade intelectual, dados médicos, enfim, todos esses dados ali realmente que utilizam essa criptografia assimétrica e estão sendo coletados ali ativamente por atacantes, né? E se vocês precisam, por exemplo, na empresa de vocês, ou um trabalho aqui, que esses dados fiquem seguros até 2035, você já está em risco, porque isso vai ser quebrado, né? Não é se vai ser quebrado, é quando vai ser quebrado, né? A pergunta certa. E o que já foi quebrado, né? Trazendo aqui, provavelmente vocês já devem ter visto algumas notícias em relação a isso. Então, o que realmente já foi quebrado? Então, alguns pesquisadores chineses em 2022 e 2023, eles quebraram o RSA de 48 bits. É um RSA extremamente fraco, né?
Os principais, eles utilizam 1024, 2048, 4096. E realmente não tem relevância, isso daqui não é utilizado ali por nenhum, pelo menos nenhum sistema, nenhum protocolo atual. O RSA também de 22 bits, que foi quebrado ali em 2024 pela D-Wave, já aqui no caso por uma startup dos Estados Unidos. E algumas cifras também ali de 50 bits, a Present, a GIF64, Rectangle, enfim, algumas ali que também não tem tanta relevância, né, nos principais protocolos que a gente tem. Então, basicamente, se a gente for ver a média ali que já quebraram foi de 48 bits a 50 bits. E a questão ali específica, né, dos pesquisadores chineses foi bastante controverso ali na comunidade de pesquisa, né? Foi bastante contestado. Eles falam que isso nunca foi reproduzido, classificaram isso como propaganda de governo. Enfim, eles falaram que eles tinham quebrado já o RSA em 2022, 2023, utilizando apenas 372 qubits. E isso foi totalmente contestado ali pela comunidade científica, né? Utilizando um algoritmo híbrido ali, utilizando o algoritmo de Schnorr. Mas isso tem várias pesquisas que quebram essa divulgação, essa propaganda, né? E agora a gente chega o que é mais importante, tá? Beleza. A gente já sabe que não é se for quebrado, é quando vai ser quebrado. Então, com base nisso, como que a gente pode se proteger realmente para evitar que os dados que a gente trabalha no dia a dia, que a gente pode fazer realmente para se precaver disso, né? Os principais protocolos ali, eles já estão sendo atualizados, então vou até mostrar alguns casos ali que aconteceram, né? Então, a maioria já está sendo é, atualizado, né? Já tem pesquisas, já tem testes que estão sendo realizados, né? No TLS, por exemplo. Tem uma pesquisa da NIST, então esses algoritmos aqui eles foram levantados pela NIST, né, que são os PQCs, os Post-Quantum Cryptography, que são basicamente os algoritmos de criptografia pós-quântico, né, que eles são seguros em relação à computação quântica. Tem três principais algoritmos ali que foram aprovados no ano passado, em agosto do ano passado, pela NIST. Então, quem tiver mais interesse, vocês podem ver o documento da NIST também em relação a isso, dos PQCs. E foram esses três principais. Foi o Crystal Kyber, que basicamente ele é utilizado para criptografia geral e troca de chaves. O Derium, que basicamente é para assinaturas digitais. O Sphinx Plus, que é para assinaturas com base em hash. No começo desse ano, em 2025, basicamente eles quiseram selecionar um backup ali, caso algum dê errado, eles possam substituir, né? Então eles elegeram aqui esse HQC também. Teve uma bateria de testes entre diversos algoritmos ali, e eles elegeram basicamente o HQC que fique para backup de diversidade matemática, ou seja, que tenha mais opções também, não sejam apenas 3 modelos que são aprovados pela NIST, eles colocaram mais um ali também como backup. E tem a abordagem híbrida, então não só migrar totalmente para computação quântica, por que não simplesmente migrar? Porque isso também tem um peso computacional, ou seja, principalmente nesses protocolos que precisam de uma criptografia, de uma decriptografia rápida, ou seja, você não consegue colocar em tudo um algoritmo pós-quântico. Então, por conta disso, é feita uma combinação entre o clássico e o pós-quântico para que realmente não só tenha um ganho de performance, né, nesses sistemas, para que também seja testado isso, seja colocado em prática, seja realmente feita uma transição gradual e segura, né? Então, eles indicam bastante que seja feita uma abordagem híbrida por enquanto, e quando isso estiver validado, possa ser realmente migrado para uma abordagem apenas pós-quântica, principalmente validando se não tem nenhum tipo de impacto de performance em alguns ambientes que existem, né? A gente tem algumas implementações reais aqui também, então, tanto da Google Chrome. Então, o Google Chrome, ela implementou em 2024 no CAN, que é o mecanismo de encapsulamento de chaves, já a criptografia pós-quântica de forma híbrida, ou seja, ele já protege a navegação ali desde 2024. E a Apple iMessage também implementou no final de 2024, nesse caso, uma resistência ali completa, né? Se eu não me engano, eu não lembro se essa abordagem é híbrida ou não, depois eu tenho que caçar,
mas eles fizeram ali no protocolo end-to-end essa, o uso, né, da criptografia pós-quântica, e já foi finalizado ali desde o início de 2024. Ou seja, tem muitas empresas grandes que já estão pensando nisso, inclusive para esses protocolos conhecidos, né, como o TLS, DNSSEC, enfim, alguns vão ser substituídos totalmente, pelo menos pelo que eles estão falando, né, DNSSEC, por exemplo, é um que vai ser utilizado outro tipo de mecanismo, principalmente. Já o TLS já está implementando algoritmos pós-quânticos nas comunicações, na troca de chaves, por exemplo. Então, tem bastante empresa, né, bastante organizações também que já estão fazendo é, essa troca ou de forma híbrida ou de forma totalmente pós-quântica já. E tem um conceito muito importante quando a gente fala em sistemas, a gente fala em criptografia, né, que é a criptoagilidade. O que seria a criptoagilidade? Basicamente, é a gente ter uma infraestrutura que seja adaptável ao ponto de que, se precisar, se surgir um computador quântico que quebre tudo, se surgir, por exemplo, sei lá, um algoritmo novo que possa quebrar 100% AES, basicamente, a gente poderia, por exemplo, trocar isso de forma rápida. Ou seja, seria ter toda essa parte de criptografia isolada de toda a parte de lógica de negócio. Ou seja, você ter um módulo que, caso você precise, você consiga fazer a troca e você consiga manter o sistema funcionando. Ter realmente uma parte de abstração também das APIs, pensando nisso, né? Toda a questão do versionamento de protocolos para que possa voltar a fazer rollback caso necessário, como LS V1, V2, enfim, ponto 1, ponto 2. E também um ponto importante que a gente não vê só especificamente na criptografia, mas a gente vê em ativos isso, por exemplo, das empresas, né, é o inventário. Então é importante também mapear onde está sendo utilizadas as tecnologias, que a partir do momento que a gente mapeia, a gente sabe quais criptografias que estão sendo utilizadas na empresa, aonde estão sendo utilizadas, realmente para fazer a troca e priorizar esses sistemas ali que são mais críticos, né? Que poderiam ter essa quebra, a gente poderia ser priorizado, né? E até mesmo não deixar nada passar. Então, inventário é um ponto extremamente importante. É a base, né, que a gente tem realmente de saber o que a gente tem para daí poder mudar. Se a gente está no escuro, a gente não sabe onde está sendo utilizado, e a gente não consegue fazer essa mudança de forma rápida. Então, basicamente, isso é a criptoagilidade. Você poder ter uma arquitetura modular, você ter tudo isso mapeado, você conseguir fazer essa troca rápida, essa atualização rápida, e você possa fazer o rollback também caso não dê certo. E ter realmente toda essa lógica separada da parte de criptografia, e você consiga ter uma agilidade em cima disso. Qual é a estratégia que é recomendada, né, pelas empresas, né, que principalmente que estão fazendo pesquisa, né? Agora, o principal realmente é fazer todo o inventário de todos os sistemas criptográficos que estão sendo utilizados na empresa, desde SSH, DNS, banco de dados, enfim, tudo que utiliza. Claro que o foco nesse momento é muito mais voltado para a criptografia assimétrica, né? Então, a assimétrica é muito mais longe. O ideal realmente é que seja voltado para isso, até para não dar tanto trabalho, né? Implementar criptoagilidade na arquitetura, principalmente de softwares, principalmente de ferramentas que a gente está trabalhando, por exemplo, servidores. Se a gente conseguir implementar uma forma que a gente consiga trocar a chave rápido também é essencial, como a gente pode ver, por exemplo, numa configuração de SSH, né? Que você consegue mudar a cifra de uma forma muito rápida, você troca no arquivo de configuração, você reinicia o servidor e, basicamente, você já tem a nova arquitetura funcionando. Então, trabalhar realmente com essa agilidade, testar também os algoritmos de criptografia pós-quântica em ambientes não críticos. Então, realmente fazer testes para ver se isso funciona, qual é o tempo de resposta, enfim, principalmente no desenvolvimento de aplicativos, né? Já em 2000, aqui tá, só um detalhezinho, 2026 a 2027. Então, daí seria realmente começar a implementar os algoritmos híbridos, começar a migrar gradualmente ali para a criptografia pós-quântica pura, né? E também treinar o pessoal em relação aos padrões, estudar sobre os padrões que a NIST aprovou, principalmente. Tem um monte de padrões, tem um monte de criptografias, mas se for para um caminho, acho que vale mais a pena ir que um órgão grande, né, uma organização grande aprovou, do que pegar um algoritmo ali que não funciona muito bem. E daí, para daí sim, né, em 2028 a 2030, começar realmente a depreciar esses algoritmos clássicos
fazendo uma transição completa para a criptografia pós-quântica e manter agilidade para caso surjam novos algoritmos, para caso realmente tenha essa quebra de paradigma, antecipe, por exemplo, o uso do algoritmo de Groover, possa também ser alterado nesses sistemas que usam, por exemplo, criptografia simétrica. Então, acho que a principal mensagem, né, que eu trago aqui, confesso para vocês que quando eu montei essa palestra um tempo atrás, né, eu fiquei, putz, será que eu não estou sendo muito sensacionalista no nome do tema, né, que vai quebrar a cibersegurança? Daí eu comecei, enfim, a me aprofundar no tema, comecei a estudar mais, ver pesquisas, enfim. E daí, quanto mais eu fui me aprofundando, quanto mais realmente eu fui me afundando, eu fui vendo que não, que realmente é isso, né? Muito da criptografia que a gente tem atual, ela vai ser quebrada, mesmo as parciais e as completas principalmente, né? Então, os principais pontos que eu trago ali, né? Fazer o inventário criptográfico quanto antes, realmente validar ali todos os sistemas e quais criptografias que eles estão utilizando, principalmente as criptografias assimétricas, começar a testar as criptografias pós-quânticas, principalmente os algoritmos da niche, né? Implementar criptoagilidade, então, principalmente para quem trabalha com desenvolvimento ou mexe com ferramentas, tentar deixar isso de forma modular ali, né, para que possa ser feita a troca rápida de criptografia também, e seja testado isso, feito rollback, caso necessário. Implementar realmente as soluções híbridas para que tenha essa proteção dupla ali durante a transição e possa ganhar performance em cima disso, né? Então, antes a gente tinha 20 a 30 anos, agora a gente tem 5 a 10 anos, e se pensar num cenário muito otimista, como a gente vê em um cenário ali, por exemplo, da IOQ, a gente tem apenas 3 anos, então é um tempo muito curto, eu não duvido que venha antes ainda. Então é isso, pessoal. Sei que foi bastante assunto, bastante tema. Acho que cada parte dessa palestra aqui daria uma palestra à parte, só para falar da parte de superposição, de emaranhamento, de teorias, enfim. Mas eu deixei de uma forma mais curta ali para conseguir realmente trazer o conceito para vocês e mostrar a importância disso. Bom, vou deixar o espaço agora para vocês fazerem as perguntas de vocês. Confesso que eu não vi nada do chat, pessoal, senão eu ia me perder no meio do meu raciocínio ali. Mas sim. Bom, quem quiser fazer pergunta aí, levantar a mão, acho que o pessoal consegue trazer aqui no palco também. A gente troca uma ideia também. Isso é verdade, Lucas. É um tema realmente bastante subestimado, né? Principalmente por conta da evolução rápida, né? Eu dei essa palestra na Hacktiba. Gabriel, não sei. Gabriel. Dei essa palestra na Hacktiba ali. Na Absides, não. Eu acho que teve alguma palestra na Absides também, ou não? Como recomenda o estudo de criptografia quântica? Deixa eu passar para vocês no chat aqui. Calma aí. Tem os principais estudos da NIST. Então, tem uns papers bem bacanas disso. E um ponto importante ali também, eu trouxe muito mais, a palestra muito mais voltada para a parte realmente de criptografia, né? Mas o impacto disso, ele tem um impacto em. Acho que até tem um slide, agora que eu acabei esquecendo de mandar para a Letícia ali, mas tem um slide que eu ia trazer para vocês também. Acabei, acho que ocultando, acabei não mandando. Mas isso tem impacto, não como eu comentei com vocês, na ciência como um todo, né? Toda a parte farmacêutica, governo, enfim. E tem um impacto muito grande também na parte de cibersegurança como um todo, não só na parte de criptografia. Eu trouxe um foco muito mais na criptografia. Mas isso vai ser utilizado em brute force, para acelerar a brute force, para ter uma velocidade maior.
vai ser utilizado, por exemplo, para sistemas de defesa. Então, para quem trabalha com Blue aqui também, isso vai ser utilizado bastante, a parte quântica. Tem até alguns estudos para quem quiser pegar de sistemas de defesa, por exemplo, que utilizam tanto, claro, alguns vão utilizar, né, tanto a parte clássica como a parte quântica para otimizar a detecção e a identificação de ameaças, por exemplo. Então, vai ser utilizado em muita coisa mesmo. E a gente tem também a parte do Quantum Machine Learning, né? Então, o Quantum Machine Learning é como se a gente tivesse uma IA ali, de uma maneira bem simples, tá, pessoal? Não é exatamente isso, mas é como se a gente tivesse uma IA ali super megazord que a gente conseguisse realmente executar as coisas. Imagina a quantidade de pessoas que não podem ser substituídas por isso, né? É coisa bem complexa. Ah, valeu, Carve. Não sei o nome do pessoal aqui. Ah, que massa. É. Você chegou a dar uma olhada já em QML? O pessoal tá falando bastante disso ali na Village AI. Eles fazem parte de segurança, né? Estudam bastante parte de segurança voltada para machine learning, deep learning, IA como um todo. Fala, Luigi, tudo bom? Ah, tudo bem, Lucas? E você? Tranquilo. Meu amigo, eu tenho uma pergunta. Eu não sei se foge um pouco do tema, mas é que eu cheguei a dar uma pesquisada sobre o assunto há um tempo atrás e me surgiu essa dúvida. Massa. A gente vê bastante empresas investindo massivamente ali na parte de hardware, né? Tem também aquele computador novo, processador da Microsoft, acho que é Majorana, que eles lançaram faz pouco tempo e tal. Mas na Uhum, parte de software ou de algoritmos, os que você citou também, são mais antigos, ali de 1900 e pouco. Você uhum. sabe como que tá o pega atual, assim, da parte de software quântico? Porque eu penso muito, tipo, beleza, os caras resolvem a parte da máquina, mas para ter a aplicabilidade tem que ter o software também, né? Queria que você contasse um pouco dessa área pra gente. Não, perfeito, Lucas. Excelente pergunta. A parte do hardware é uma maior parte do estudo, porque é a principal dificuldade, o principal avanço, né? Mas tem muito curso, para quem tem interesse, né, na parte de software, tem muito curso muito bom da IBM. A IBM é uma das principais precursoras que tem em relação à educação. Inclusive, eles fazem tem o Quantum Week lá, esqueci o nome, é o Qiskit Summer Festival e o Qiskit Fall Festival. Então, basicamente, são programas que eles fazem ali, que a principal linguagem que eles têm da IBM, né, que eles criaram essa linguagem, que eu, se eu não me engano, é em Python, é, é baseado em Python, né, é o Qiskit, que é uma biblioteca, na verdade, né? É uma biblioteca em Python. Então, essa biblioteca é a forma que você consegue trabalhar com toda a parte de gates e você consegue fazer. Tem diversas coisas que estão sendo feitas já em várias áreas, né? Algoritmos ali que o pessoal faz para pesquisa, para soluções de problemas, que não seria possível com a computação que a gente tem hoje e que, inclusive, a nível científico, né? O pessoal faz ali realmente para fazer estudos. Então, tem bastante também. As principais linguagens que estão sendo utilizadas é o Qiskit e da Microsoft o Q Sharp, que é como se fosse o C Sharp ali, mas o Q, né? Eu particularmente vejo mais o Qiskit, né? Porque a IBM ela acaba sendo uma das principais empresas que estão na frente disso, principalmente no nível dos Estados Unidos, né? E também tem outras linguagens de programação, né? Mas essas são as principais ali. Não sei se responde a tua dúvida, Lucas. Respondeu sim. Vou dar até uma pesquisada depois ali pelos nomes. Muito obrigado aí, valeu. Imagina. Para quem quiser tiver interesse também, eu vou deixar no chat ali. Eu já adianto para vocês, pessoal. Eu particularmente eu fui de cara na parede, porque eu estou estudando isso faz mais ou menos um ano e meio, mais ou menos, desde o começo ali de 2024, meio de 2024. E quando eu comecei a pesquisar isso, eu falei, acho que não vai ser uma coisa tão difícil, né? Não, é difícil pra caramba. É difícil pra caramba. Eu achei que ia ser difícil, mas não tão difícil quanto eu esperava. Porque para você entender tudo isso, você tem que estudar toda a parte de mecânica quântica, entender a parte de superposição. Eu tentei trazer uma maneira mais simples para vocês, né? Como eu comentei, poderia dar um slides ali, apresentações só disso. Tem toda a parte de álgebra linear que eles utilizam.
tem todas as notações de Dirac, notação específicas, tem toda a teoria de como isso funciona. E daí, quando você está entrando nisso para entender como funciona, até o curso da IBM que é introdutório lá, é pura matemática. Os caras colocam um monte de matemática, colocam muita coisa. Então, vou deixar para vocês o curso ali, mas não vão tão otimistas que é tão fácil. Acho que, claro, vale o estudo, é importante, mas é punk. É punk. Deixa eu ler as perguntas ali. Livros a respeito? Deixa eu pensar. Então, eu acho que, LSN, eu particularmente, livro, eu não cheguei a ver nenhum. Eu gosto muito mais de material online, né? Então, tem esse da IBM, deixa eu pegar ali. IBM Quantum Learning. A IBM é uma das principais organizações que tem, né? Então, é, inclusive, eles têm cursos novos ali. Eles têm, tem tanta parte do Qiskit, até a parte ali de aplicações. E também tem uma trilha que é brasileira, que é o TIC em Trilhas. Que esse curso, particularmente, eu gostei bastante. O professor, ele é, conseguiu trazer bem o conteúdo. Confesso que algumas questões que eu estava estudando, eu tive que ver 2, 3, 4 vídeos diferentes para conseguir realmente conseguir abstrair isso e entender, porque é meio que mindfuck, assim, digamos assim, porque ele quebra a mecânica quântica em si, ele quebra bastante a questão da quântica atual, né? Da física atual. Então, para você entender, até o próprio Einstein pensou que isso é uma ação fantasmagórica que não fazia sentido, né? Então, tem muita coisa que não entra na cabeça de primeira. Você tem que ver isso, ver aquilo, entender aquilo para realmente poder entender. Então, eu, particularmente, tive uma certa dificuldade, assim, e não consegui de primeira, tive que ver vídeo aqui, vídeo lá, enfim, para daí sim realmente conseguir entender, ler paper aqui, paper lá, enfim. Ó, e tem esse curso aqui que ele é excelente também, da TIC em Trilhas, ele é gratuito. Esses dois que eu mandei, eles são gratuitos, né? E esse é muito bom porque ele é em português e ele não vai tão com um- uma porrada assim como o da IBM, porque realmente a da IBM é uma pancada. Eles já chegam com a parte de matemática, com a parte de física, um monte de algoritmo de Dirac. Então, se você não está tão familiarizado com isso, você não entende nada, basicamente, ou entende pouco, né? Esses são os dois principais recursos ali que eu acho que tem, que eles estão sempre sendo atualizados, né? Principalmente da IBM. Essas perguntas ali. Outra dúvida. Tecnicamente, vamos ter um gato e rato no jogo quântico. Porque enquanto evoluímos da computação e uso na quebra de padrões, por outro lado, iremos criar padrões do mesmo nível. Exatamente. Exatamente. Vai ser realmente um gato e rato ali, né? Eu acho que a gente pode fazer um paralelo com o que a gente tem de mais emergente, que está mais no hype agora, né? Que é a IA, né? Então, o avanço que a gente teve na IA ali desde 2020, 2022 é absurdo, né? Então, eu acredito que também vai ter esse assim, vai ter realmente um salto nisso, né? E por isso que está tendo essas pesquisas ali, por exemplo, da Niche, para que esses algoritmos que estão sendo selecionados, ele tenha realmente um tempo de vida grande e que não dependa realmente desse avanço rápido de tecnologia. Deixa eu ver. Briga pessoal, torna consciência própria. Eu particularmente, Israel, eu não duvido que. Sei o nome do pessoal, ele tá chamando pelo nick ali. Eu não duvido que quando a gente tiver uma QML funcional com um nível muito grande de qubits, a gente não consiga simular uma consciência humana. Porque se a gente for ver, se a gente tem cerca de 300 qubits ali, a gente já consegue ter mais estados do que o número de átomos que a gente tem no universo. Então, eu não consigo imaginar, acho que é muito quebra de paradigma, assim mesmo, né? Até é, um episódio de Black Mirror, né, que eles fizeram na última temporada, que tem um computador quântico lá, né, que
vou dar spoiler para vocês, mas eles conseguem basicamente controlar a realidade, né? Então, é doideira, né? Tem muita coisa de sci-fi que é muito boa em relação a essa parte quântica. Eu gosto bastante. É, Lucas, eu acho que é bem complicado mesmo, cara. Eu particularmente tive uma dificuldade. Eu ainda estou aprendendo ali, você tem que ir destruindo os conceitos ali. A parte de programação é muito voltada a portas lógicas, então você tem que entender cada porta lógica, o que ela faz. Você roda o algoritmo diversas vezes para ele combinando essas portas lógicas, porque um qubit, se você for representar, né, é, você tem o 0 e 1, um bit, no caso, tem 0 e 1. Um qubit, se a gente fosse representar um qubit, é como se fosse uma esfera, 360 graus, e ao invés de a gente ter, por exemplo, como se tivesse um ponteiro apontando para um lugar, e esse lugar, por exemplo, ele daria um valor. E ele poderia estar em qualquer lugar nesses 360. Então, a possibilidade que você tem de ter um estado ali é absurda, né? É um negócio muito quebra de paradigma mesmo. E você ter isso em massa ali, ter diversos qubits, daí o que, que eles fazem? Basicamente, essas portas lógicas, elas invertem, fazem cálculo, mudam o ângulo que tem ali dentro dessa representação, né? Basicamente, tem todo o cálculo matemático por trás disso, para realmente validar e fazer os cálculos que são necessários. Então, o nível de programação ali é bem de quebrar a cabeça, acho que essas portas ali, até você entender, realmente é confuso. É, Flávio, qual você acha que vai ser o maior desafio para implementar criptografia anti-quantum em ataques? Bom, eu acho que uma das principais é a falta de consciência, né? É, Porque eu vejo que tem muitas empresas que não têm a consciência disso. Até a própria IA, né? Recentemente dei um treinamento ali, muito um treinamento voltado ali para uso de IA para desenvolvimento, né? Que eu tenho essa bagagem de desenvolvimento, então eu acabei aproveitando e estava estudando bastante isso também. Tive a oportunidade de dar um treinamento. E eram pessoas ali de uma multinacional francesa que trabalhavam no dia a dia, tinham uma bagagem gigantesca, pessoal foda, assim, que manjava pra caramba. E as primeiras perguntas que eu fiz para nivelar o curso não, como que vocês estão utilizando o IA? Qual que é o conhecimento que vocês têm, desde o nível mais básico, de uma IA generativa, um chat GPT da vida, até, por exemplo, criação de agentes ou criação de workflows, por exemplo, ou até nível mais avançado, às vezes. E eu fiquei surpreso que esse pessoal que trabalha numa empresa de fora, né, uma multinacional, acho que cerca de 60% do pessoal mexia pouquíssimo com IA no dia a dia. Tinha gente que nunca tinha mexido direito com GPT, então eu fiquei abismado, assim. Então, pensando, fazendo um paralelo ali, né? Se a IA, que é uma coisa que está há alguns anos, 1, 2 anos ali, que está bastante no hype, imagina a computação quântica, né? Então, eu acho que essa falta de consciência do pessoal vai ser uma grande brecha para ataques. Por isso que a ideia dessa palestra, principalmente, é conscientizar, né, e mostrar a importância de pensar nisso agora, né. E eu acho que talvez a conscientização é um dos principais problemas. Porque quando você tem conscientização, sabe que isso é necessário, você corre atrás para fazer, né. Então, você tenta implementar, você muda isso, você inventaria, você testa, né. Quando você não tem consciência, você, enfim, não faz nada. Pelo menos essa é a minha. Não sei se eu respondi a tua pergunta também, Flávio. Ah, massa, álgebra linear, amo. Eu confesso que eu não tive essa matéria diretamente na faculdade, Zahart. Eu comecei a aprender no passado. Então, para mim, foi um pouquinho complicado. Sempre fui bom em matemática, mas faz tempo que eu não mexia com matemática, não tive isso na faculdade. Então, para mim, foi um pouquinho complicado no começo, mas depois eu entendi e fui embora. Ah, da hora, eu não conhecia esses animes aí. Ah, massa. Sim, estudando matemática, chamado Upload. Que é ser ser humano. Acho que eu já vi essa série, nunca assisti. Acho que eles fazem o upload, como se fosse aqueles episódios do Black Mirror, né? Se não me engano. Se quiserem subir no palco aí e conversar, galera, você pode ficar à vontade também. É, tudo vetor e matemática, né? Aham.
Ele acaba ficando um pouquinho mais complexo quando você entra na parte de mecânica quântica, porque ele tem algumas combinações específicas que ele trabalha lá, né? E daí os cálculos que ele faz é os cálculos que ele usa nos gates também. Então, que tem, enfim, tem alguns negócios que ele usa de bracket, cat, enfim, invertido. Daí tem particularidades também ali para dentro da computação quântica, né? Isso acho que mais me pegou ali, essas particularidades que ele tem ali, dessa combinação, esse cálculo ali entre diversas matrizes, e você ter números complexos dentro delas, né? E daí o negócio vira meio maluquice. É, você diz específico para open source, Levi? Não entendi muito bem seu comentário. Importante para a comunidade que não vejo computação quântica essa possibilidade de contenção tão forte. Ou se quiser subir no palco, trocar uma ideia ainda, Levi, pode ficar à vontade também. Não entendi muito bem. Entendi. Eu não tinha terminado de ler. Eu acho que sim, eu acho que esses mais poderosos vai ser muito a nível governamental no começo. Já tem iniciativas ali de nuvens que você consegue utilizar essa computação quântica, né? Inclusive, né, no Qiskit Summer Festival que eu participei da IBM, eles liberavam créditos para vocês. Então, você tinha cerca de 10 minutos para executar. E esse experimento que eu comentei de vocês, o Gato Schrödinger, foi um dos experimentos que eu rodei a nível de computador quântico. Então, dá para executar algumas coisas, claro que simples, né, extremamente caro, mas uma das tarefas que tinha ali num dia, né, que eles passaram, foi pegar o conceito ali do gato de Schrödinger, criar uma caixa virtual ali, colocar um gato com um negócio, e você fazer todos os cálculos ali utilizando os gates e a partir disso simular. E eles te davam um token para você poder utilizar esse token e rodar no computador quântico real. E foi doideira. Eu nem acreditei que eu rodei alguma coisa com computador quântico. Assim. É doideira. Ah, que da hora. Eu passei por essa série, mas nunca estive, vou dar uma olhada. No princípio, sim, se não tiver mais perguntas ali, LSN. Ah, até a escolha boa, essa série. Eu acho que é isso daí. Espero que eu tenha agregado algum conhecimento em vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui essa noite. Eu fico à disposição também, se vocês quiserem conversar comigo depois, me chamar no LinkedIn, trocar uma ideia. Eu não sou o dono da verdade, né? Se vocês quiserem contribuir com coisas também, vocês podem ficar à vontade. É, vou deixar meu LinkedIn ali também. Quem não tiver no LinkedIn pode me adicionar. Não, não, show demais. Bom saber que vocês gostaram da palestra, pessoal. Deixa meu LinkedIn aqui. Show de bola, pessoal. Eu quem agradeço o convite, Bárbara. Bárbara, Letícia, pelo apoio. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. E fico à disposição para a gente trocar uma ideia também, em eventos, se estiverem. A gente tá. Tamo aí.
Valeu, galera. Uma ótima noite para vocês aí. E um excelente resto de semana para vocês.